abraço para você que nos acompanha. Nós vamos sequenciando esse mês de março, que é o mês da mulher, conversando com mulheres de destaque aqui no nosso estado. Hoje nós vamos conversar com a única representante feminina na Assembleia Legislativa do nosso estado. Vamos conversar com Janaína Riva, que vem no seu primeiro mandato se destacando como opositora, mas de uma oposição consciente, uma oposição sadia, sabendo aquilo que fala. E é com ela que faremos esse programa de hoje aqui, no Bom da Notícia. Um abraço, muito obrigado, deputada, pela deferência em estar aqui conosco. Eu estou empolgadíssima, primeiro porque, sem puxação de saco, sabe que sou sua fã, né? Tenho uma admiração pelo seu trabalho. Eu sou seu fã também. Tenho uma admiração pelo seu trabalho. Uma das primeiras entrevistas que eu dei assim na minha vida pública foi com você. Então eu estou assim à vontade e acho que é um tema que vale a pena uma reflexão, não só agora, né, no mês de março, mas é uma reflexão muito sadia também, como você disse agora há pouco, que é falar sobre a inserção da mulher, o empoderamento da mulher e valorizar, né, a participação feminina na vida pública, no ramo privado, mas vamos dizer assim, empoderadas em cargos de chefia que possuam representatividade, é um estímulo para nós mulheres. Esse empoderamento, você é uma demonstração desse empoderamento. Aliás, é a única, entre 24, você é a única mulher na Assembleia. Mas o eleitorado feminino ultrapassa 50%. O porquê a mulher, com todo esse potencial, ainda é capenga, ainda caminha a passos lentos para chegar nos parlamentos de uma maneira geral? A Câmara de Cuiabá não tem uma representante. Nenhuma representante, né? A Câmara de Várzea Grande, se eu não me engano, possui também somente uma representante, que é a vereadora Giza, né? Exatamente. Então, de fato, nós estamos carentes, né, de representação feminina na política como um todo. Agora dizer, né, Edivaldo, que o porquê disso, somos a maioria, mas ao mesmo tempo a mulher ela não tem a mesma, culturalmente, vamos dizer assim, a mulher ela não tem essa capacidade em lidar com o que a gente passa na vida pública, a facilidade que o homem tem, sabe? Hoje a política ela está muito desacreditada. As pessoas não depositam mais confiança e a mulher passou a ter uma rejeição muito grande também à vida pública, sabe? Eu acho que nós tivemos um avanço muito grande, histórico, mas eu sinto que hoje nós estamos retroagindo. Mas você não está subestimando a mulher? Não, jamais. Eu não subestimo a mulher. Eu subestimo a política em si. A política vem se deteriorando muito. Se você passar a ver hoje como eram tratados os políticos há anos atrás, eles eram vistos como líderes respeitosos, pessoas que nós nos espelhávamos. Não é a mesma realidade que a gente vê hoje. Isso inibe a participação das mulheres, não porque as mulheres não tenham capacidade para isso, mas porque as mulheres são, na sua essência, tão corretas, tão objetivas, que ela não se sujeita a essa política que está aí hoje. Então, isso, na minha opinião, já é um muro já que impede a mulher de se aproximar. Isso é uma barreira para as mulheres se aproximarem da vida pública. Eu tento de todas as formas ali na Assembleia e vejo outras mulheres tentando fazer com que essas mulheres venham participar. E como eu te disse, é um desestímulo mesmo. A mulher ela não tem apoio partidário. Nós sabemos que dos fundos partidários existe uma reserva que seriam para as alas femininas do partido. Dificilmente isso chega nas mulheres. Eu vejo em vários partidos assim, não tem um investimento nessa participação, que assim, são coisas simples de fazer em reuniões, de dar condições da mulher se viabilizar para uma disputa eleitoral. E quase sempre as mulheres são lançadas na cota como laranjas. E é aí que está. Nós temos hoje uma garantia de participação de reserva de vagas, mas não temos a reserva de vagas efetiva dentro do parlamento. Eu não sei do que isso adianta. Na verdade, complicou a vida da mulher, né? Porque hoje essa coisa de laranja, como você disse, já pegou tanto aos olhos da população em geral, que eles já colocam uma desconfiança quando uma mulher começa a colocar seu nome enquanto pretensa candidata. A senhora acha, então, que esse vírus que contaminou a política, a mulher é mais atingida?
Ah, claro. Ela é mais contagiada por esse vírus? Com certeza, com certeza. A mulher, ela, pela sua sensibilidade natural, que isso eu sempre falo, não é dizer que nós somos fracas, mas é dizer que nós somos muito mais sensíveis à situação que nós estamos vivendo dentro do nosso país. A crise na saúde, na segurança e na educação. A mulher vendo tudo isso acontecer, tudo errado, ao invés dela querer participar, ela fica extremamente desmotivada. E por que ela fica desmotivada? O descrédito, como eu disse agora há pouco. E esse descrédito é lógico que a família dela avalia. Então tem assim uma desmotivação familiar muito grande também. Ou ela é mais temerosa? Também. Pela sensibilidade que a senhora explicou, Também. a mulher é mais temerosa? Também, é claro, é claro. Até porque numa situação como essa, as responsabilidades da mulher são muito maiores. Eu sempre faço uma comparação que uma vez eu ouvi um depoimento de uma desembargadora do nosso estado que ela se dizia contra as cotas para mulheres. Só que você não pode colocar, eu só não vou citar o nome porque eu não lembro mesmo, porque isso não tem nada demais, né? Você fazer um comparativo só de pensamentos. Você não pode comparar uma mulher pelo seu intelecto, você não pode, é lógico, colocar aqui um concurso público para você ser juíza, para você ser promotora, você depende muito mais do seu intelecto, que aí sim, nós somos todos iguais, homens, mulheres, diferente de uma disputa eleitoral, né? Por que é diferente? Porque a nossa cultura é uma cultura de mulheres que não votavam, de mulheres que não podiam participar de discussões políticas, de mulheres que não podiam sentar em mesas com homens. Então, assim, isso engloba muito mais coisa do que somente o nosso intelecto. Antes fosse que uma campanha eleitoral fosse baseada no intelecto, na capacidade cultural. Mas é mais baseada na popularidade, deputado. Não só na popularidade. Na aceitação, na empatia. No recurso, no seu investimento, como eu posso dizer, na flexibilidade que a mulher não possui. Edivaldo, dizer hoje como que eu faço com a vida pública se eu não tivesse meu pai, minha mãe, minha irmã para me ajudar com as crianças? E isso não sou só eu que passo, muitas mulheres acabam se desmotivando não só da participação na política, mas inclusive da participação de qualquer emprego, seja do ramo privado ou o que for, por causa dos seus deveres dentro de casa. Muitas vezes o homem, muitas vezes assim, a maioria esmagadora, eles são os que sustentam a casa e a mulher fica com os filhos. Aí as pessoas falam, mas vocês não lutam por direitos iguais? Não é possível ao contrário? É possível, mas no meu caso, por exemplo, eu sou mãe solteira. Então, quer dizer, é uma dificuldade a mais. Se eu não tivesse esse seio familiar que me dá confiança, tranquilidade para eu poder sair de casa, eu tenho certeza que, como tantas outras, eu optaria por ficar em casa e escolher um emprego, um trabalho muito mais tranquilo, mais ameno, com uma carga horária de 6, 8 horas, do que participar da vida pública e ter que estar hoje aqui, amanhã em Sorriso, no outro dia em Juara, no outro dia no Araguaia. É muito mais difícil a participação na política. Mas você nasceu nesse berço, você cresceu nesse berço, né? É difícil geneticamente você mudar a sua índole. Mas assim, então eu vivo falando sobre isso. Às vezes as pessoas querem me colocar e me comparar com essas mulheres que querem ingressar na vida pública e nunca participaram. Então, para mim, querendo ou não, eu já tinha uma estrutura. E uma estrutura que eu estou dizendo, estrutura de apoio, muito bem feita, muito sólida, né? Eu tinha meu pai que acreditava muito em mim. Eu tive pessoas que me ajudaram financeiramente graças a essa credibilidade conquistada pelo meu pai. Será que se eu fosse um novo nome, uma jovem de 24 anos, como quando eu comecei, eu teria tido essas mesmas condições, não, se você viesse, oportunidades? Se você viesse da massa, da plebe, dificilmente você estaria aqui, a gente conversando hoje, você como deputado. Então, esse o sentimento que eu tenho. Dificilmente, eu não digo que seria impossível, mas bem difícil você viesse de classes populares e não tivesse esse pedigree político que você tem. E é isso que eu sinto. Às vezes eu vejo as mulheres falarem sobre pré-candidaturas e eu vejo que tem essa vontade, como eu te disse, mas o desestímulo é ainda maior. Você não acha, então, que a Justiça Eleitoral deveria reformular essa cláusula? Com certeza. De colocar, quero ser candidato, tem uma mulher
com a predisposição que a senhora tem para ser deputada, então essa mulher representaria a cota feminina, 1, 2, 3, e não a obrigatoriedade de 30%? Com certeza, mas você está certíssimo. É essa discussão mesmo que eu gosto de espalhar pelo Estado e espalhar nas discussões quando a gente para discutir sobre participação feminina na política. Quer dizer, a reserva de vagas nos parlamentos, que seria de um inicial, segundo tem hoje uma emenda constitucional, inclusive uma proposta de emenda constitucional na Câmara Federal, ela seria justamente para ir amenizando essa desigualdade. Hoje, se você parar para pensar na Assembleia, qual que é o nosso percentual de mulheres? 10% seria 2,4%. No máximo 3%. Não chega a 5%, né? Então, se isso começasse com 10%, já seriam 2 mulheres na Assembleia, no mínimo. E isso poderia ir crescendo e, como dizem, os países mais desenvolvidos, essa paridade entre homens e mulheres, ela é termômetro de democracia. Ela é um termômetro de democracia. Como que você discute uma lei? E eu achei interessante ouvir isso de um deputado federal, justamente numa discussão sobre essa PEC, também não me recordo o nome dele, mas ele dizia o seguinte: como nós podemos votar uma lei, aprová-la, sem que essa lei seja acompanhada do olhar feminino, que é a maioria da população brasileira, como você disse agora há pouco, da população mundial. Como que eu aprovo uma lei sem ter esse olhar, essa sensibilidade e sem ter essas prioridades que cabem às mulheres? Porque são diferentes, né? Você sabe que são extremamente diferentes. O que a mulher deseja, as suas prioridades são extremamente diferentes das prioridades dos homens. É cultural também, histórico também, né? Mas politicamente devem se alinhar. Se alinham, claro que se alinham, mas dá muita briga. Você vê lá na Assembleia mesmo. Você tem preconceito falando nisso, há muita briga e tal? Você sente alguma discriminação no parlamento ou algum preconceito por ser mulher? Então, comigo eu nunca senti. Comigo. Mas quando o assunto é mulher em alguns projetos, eu sinto. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para você. Esses dias eu discutia sobre feminicídio lá dentro da Assembleia. Poxa, nós tivemos em Mato Grosso 17 mulheres assassinadas só esse ano. E eu não vejo eles tocados como se toca uma mulher em saber que uma mulher foi assassinada por ser mulher. Assassinada porque ela não queria mais permanecer num relacionamento. Ou assassinada porque ela não concordou com o que seu marido disse. Mas isso é uma teoria machista, né? As mulheres foram criadas até há bem pouco tempo para ser do lar. Exatamente. Tá certo? E muitas... o máximo de diploma que você tinha era um diploma da Hamilton, que é máquina de escrever, bordado, culinária e o que mais? E na verdade, né, Edvaldo? Do lar, para ser de casa, dona de casa. E o pior é que nós, mulheres, somos mais machistas que os homens. Que jeito é isso? Isso é incrível, sabe? Às vezes eu falo disso, aí as pessoas falam, não é possível, isso não pode ser verdade. É verdade. Às vezes, assim, as mulheres julgam mais as mulheres do que os homens. É incrível isso. Sim. Então as mulheres vão ver o cabelo da Janaína hoje está feio. Isso. Mas são coisas pequenas, coisas miúdas. São coisas pequenas, mas elas não notam que estão sendo machistas. E que esse comportamento da mulher, o fato dela não resguardar, dela não dar suporte a outras mulheres... Isso desencadeia essa situação que nós vivemos hoje. Quer dizer, nós temos uma mulher estuprada e aí você vê uma mulher comentando que ela foi estuprada porque a roupa dela era curta, porque ela andava de unhas e batons vermelhos. Ela provocou o estupro. Nossa, isso é horrível e é lastimável, mas isso existe. Então, as mulheres são extremamente machistas. Se nós nos defendêssemos como os homens se defendem, isso é uma coisa chocante, porque você fala, não, é uma cumplicidade. Não é uma cumplicidade. É você entender que mulheres e homens são iguais, com direitos iguais e com deveres iguais. Qual que é a nossa diferença? A nossa diferença ela é física. Ela é física, somente. Mas, infelizmente, como eu disse para você, essa questão cultural e histórica, o machismo ainda imperar como impera, isso faz com que nós tenhamos prejuízos incalculáveis. E que, por incrível que pareça, nós não estamos conseguindo evoluir. Não como nós evoluímos no passado.
talvez porque as mulheres se reuniram em vários movimentos do passado para que obtivessem suas conquistas. E hoje eu não vejo mais essa união como havia anteriormente. Então nós podemos ter diante disso aí uma visão de adversária. A mulher te vê como uma adversária e não como uma mulher comum como ela, para fazer uma junção de ideias, de opiniões e de uma luta que venha pela frente. Seria isso? A mulher que tem problema com preconceito, com machismo, com a discriminação, essa sim. Que é essa, na verdade, que eu falo para você, que infelizmente ainda é um número muito grande. Eu não sei estimar qual que é o percentual. Mas eu vou te dar um exemplo muito simples. Nós desenvolvemos dentro da Assembleia um projeto de lei que, mesmo ele ainda não tendo virado lei, nós já fazemos desde o início do mandato, que é o combate ao machismo dentro das escolas, né? Isso como fortalecimento da educação e uma maneira de nós barrarmos isso lá pela raiz, cortar o mal pela raiz. Porque eu vivo falando que é muito mais difícil você discutir com uma mulher depois que ela já alcançou a idade madura, ela já é adulta, do que você debater com uma criança e mostrar para ela que aquele raciocínio que ela desenvolve, ele não vai acabar bem. Então, quando você entra hoje, por exemplo, num banheiro feminino dentro de uma escola, você vê dentro desse banheiro as meninas se xingando. Isso escrito nas paredes, se ofendendo. E às vezes se engalfinhando no banheiro também. Exatamente. Uma puxação de cabelo. E elas não percebem o quanto isso é prejudicial, não só para elas, mas para todas as mulheres. E você não vê a mesma coisa quando se trata dos meninos. Então, isso de a menina nascer, a menina ganha uma boneca, o menino ganha um carrinho. Nós não estamos falando que a mulher tem que ser masculinizada, jamais. Mas que a mulher tem que crescer preparada para o mercado de trabalho, a mulher tem que crescer para ser independente e não para ser uma dona de casa que vai cuidar só de criança. Ela pode fazer isso, mas por opção. E é tão gostoso você fazer isso por opção, né? Você querer ir para sua casa, mas você saber que o momento que você quiser sair desse relacionamento, você não depende dele. Infelizmente, a história diz que para casar era isso que acontecia, os pais arranjavam os casamentos, as filhas viviam dependendo do marido, os pais nem mais respondiam por elas. Isso a gente está evoluindo muito, nós estamos tendo as meninas com foco. E a religião te obrigava também, até que a morte nos separe. Também, também. E assim, mesmo que a mulher fosse violentada, mesmo que a mulher sofresse dentro de casa, se ela decidisse sair desse relacionamento, ela é condenada pela igreja e pela sociedade. Tá, ok. Vamos fazer um pit stop aqui e não tem como a gente não falar sobre política. Ah, claro. Lógico. Principalmente com essa adolescente política Janaína Reis. Principalmente com o Edivaldo, que não tem como não falar de política. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já.